E vamos para a nossa aula 6, que vai ser sobre montagem de carteira de investimento. Aqui a gente vai aprender a montar um portfólio, entender primeiro na teoria, eu vou explicar aqui alguns conceitos, e depois, mais para o final da aula, eu vou mostrar alguns exemplos reais de carteiras de clientes que a gente tem para vocês conseguirem ver na prática mesmo como é montado, como está sendo a rentabilidade, o que dá para acertar, o que dá para não errar, vendo na realidade como funciona tudo, tá? Então, a gente continua com o nosso slide aqui. Primeira coisa, nesta aula, você irá aprender a transformar todo o conhecimento adquirido em uma carteira equilibrada, segura e diversificada. Vamos alinhar seus investimentos com os seus objetivos pessoais e de investimento. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje, beleza? A diferença entre enriquecer e quebrar. Sabe qual é a diferença, né? Entre enriquecer, entre quem enriquece e quem quebra? Basicamente, estratégia. Tem muita gente que começa a investir sem nenhuma estratégia. Simplesmente porque, do nada, viu um vídeo, viu alguma coisinha ali rápida na internet, e aí, teoricamente, é fácil. É muito fácil você abrir uma conta numa corretora, é muito fácil você transferir dinheiro, e é muito fácil você comprar um ativo igual a gente já viu. Só que no final das contas mesmo, o que acaba importando de verdade é a estratégia. E muitas pessoas às vezes acabam não tendo estratégia simplesmente por preguiça ou às vezes falta de conhecimento mesmo, ou sei lá, o que possa ser, de não ir atrás de conhecimento e descobrir uma estratégia boa. A gente tem bastante investidores, a gente tem bastante teoria dentro do mercado de como funciona portfólios, tanto que depois que você vem aprendendo essa primeira parte, a gente teve nas primeiras aulas, que é o básico. Só que depois, no decorrer do tempo, basicamente o que você vai ter um conhecimento contínuo é de montagem de portfólio. Tanto que é o que eu mais estudo hoje, é comparações de portfólios, comparações de carteiras, de você olhar como um comportamento de um cliente de uma carteira foi no determinado período de tempo e como ela pode ter potencial no decorrer do tempo também, beleza? Primeira coisa que a gente precisa ter, um planejamento. Investir exige um plano claro e estruturado. Então você precisa saber primeiro qual é o seu objetivo. Essa é a primeira coisa. Tem muita gente que às vezes começa a investir e aí compra às vezes um ativo que é com vencimento para longo prazo, no caso de renda fixa. E aí ela tenta sacar o dinheiro, às vezes depois de um mês, e não consegue porque ela travou o investimento por ano. Então ela não fez um plano, ela não entendeu primeiro o que ela realmente precisava. Aí, a segunda parte, equilíbrio. Uma carteira deve funcionar tanto na bonança quanto na crise. O sonho de qualquer investidor é conseguir esse equilíbrio, que é quando o mercado está muito eufórico, está otimista, é aonde você acaba lucrando o máximo possível, né? Não deixando alguma oportunidade de lado. Do outro lado, também, quando há um momento de crise, quando há um momento de, digamos, pessimismo dentro do mercado, é onde você tem que conseguir ter ativos defensivos para poder proteger. Por isso que você tem que ser o meio termo. E a parte mais complexa do mercado é exatamente isso. Como que eu sei dosar? Como que eu diversifico meu patrimônio para, em um momento de muito otimismo, eu ter bastante lucro, e no momento de ter pessimismo, eu ter pouca perda? E aí, isso está basicamente ali na dosagem de cada tipo de ativo e, claro, com toda certeza, sempre olhando e verificando o seu perfil de investidor. Vai ter gente que não tem perfil para poder arriscar bastante, então, perfis mais conservadores e moderados. E tem gente que já é bem mais conservador. Ou tem gente que é bem mais agressivo, que vai aceitar perdas momentâneas, um pouquinho mais altas, porém essa pessoa acaba se beneficiando quando o mercado ele tem uma forte alta, né? E a terceira coisa seria basicamente consistência. Resultados vêm de decisões estratégicas consistentes. Não adianta nada você
começa com um perfil mais conservador, comprando ativos mais seguros, menos alavancados, e aí, quando o mercado começa a andar, digamos, para um lado, e você querer mudar a estratégia. Não adianta. O que compensa mais no decorrer do tempo é a constância de manter os investimentos em ativos específicos, em ativos ali onde você olha para sua carteira e vai no longo prazo só fazendo pequenas modificações, pequenos ajustes que a gente já vai ver mais para frente, beleza? O que seria uma carteira de investimento, né? Basicamente, a definição dela pura seria um conjunto de ativos escolhidos para alcançar seus objetivos financeiros. Representa suas escolhas e estratégias para construir patrimônio. Então, essa é a sua carteira. Tanto que, daqui a pouco, se um dia você conversar com outro aluno, com outra pessoa que você conhece, geralmente a gente até troca a conversa bem assim, como é que está a sua carteira montada? Aí a fulano fala, pô, eu tenho bastante renda fixa, eu tenho algumas ações, eu tenho alguns fundos imobiliários, eu tenho um pouquinho de internacional, eu tenho um pouquinho de Bitcoin, entendeu? Então isso é o que compõe a carteira. Aí, por exemplo, às vezes a pessoa só tem a carteira dentro do Brasil, ela só tem investimentos brasileiros, ativos brasileiros. E aí vai ter pessoas que tem. Eu tenho um cliente que ele só tem ativo internacional, só ativo dolarizado. Ele só tem em dinheiro em ativo brasileiro só a liquidez de emergência, ou ativos ali que ele precisa sacar ali, se ele acontecer alguma coisa para ele girar. De resto, o patrimônio dele está tudo em ativos internacionais. Então, é muito variável, depende muito realmente do perfil, de como você enxerga o mundo, né? Não existe assim certo ou errado, porque o mercado, na verdade, ele é soberano, ele vai para ir para onde ele bem entender. E no decorrer do tempo você vai começando a perceber algumas nuances, percebendo algumas coisas, e aí você vai tomando decisões bem melhores. Algumas funções da carteira, né? Uma carteira bem estruturada, ela deve proteger o seu capital, gerar receita constante e permitir crescimento patrimonial, né? Basicamente, essa é a ideia de ter uma carteira. Não é você ter seu dinheiro só parado, ou só numa poupança, ou só no ativo, ou só em algum lugar. É ter o dinheiro onde ele possa estar sempre multiplicando, te protegendo e gerando renda. 3 pilares de uma carteira inteligente, né? Primeira coisa, crescimento, que é multiplicar o seu patrimônio. Renda, que é um fluxo de caixa mensal. A gente acabou vendo isso, por exemplo, com fundos imobiliários, que todo mês ele paga dividendo ali bonitinho. Então, uma parte ter em ativos de renda é bem interessante. E segurança, que é a parte principal, onde a gente precisa ter uma base bem mais sólida, que é para te proteger contra imprevistos, que se você estiver começando com pouco dinheiro hoje, tenha foco primeiro em ter uma reserva de emergência. Lá nas primeiras aulas a gente acabou assistindo isso. Tranquilo? Cada pilar tem sua função específica na construção de riqueza. O equilíbrio entre eles depende do seu perfil e objetivos. Tranquilo? Por que diversificar? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Que é o ditado popular. Todo mundo já deve ter escutado isso, é o mais básico, é o mais certinho do mundo. Imagina que você tem uma cestinha, você, sei lá, tá colhendo alguns ovinhos, e aí você coloca todos os ovos na cesta só. Imagina que você tá andando e você cai. Aquela cesta caiu. Então, todos os seus ativos estavam tudo numa cesta só, então quebrou, você perdeu tudo, né? Então, o ideal é diversificar em outras cestas para você ter uma proteção e também, ao mesmo tempo que você... Tanto que diversificar não é sobre só rendimento, é também sobre proteção. Tanto que aqui em cima eu tenho alguns livros, algumas literaturas que acabam sempre mais focando nisso, em diversificação, em momentum, em portfólio, em como você olhar ali, porque são milhares de ativos. Só no Brasil aqui, quando a gente começa a ir para renda variável, ou até mesmo no mercado de renda fixa, a gente tem centenas e milhares de ativos para poder investir, tipos de ativos. Quando a gente olha para o mercado internacional, a gama ela aumenta muito mais. É literalmente milhares de empresas, milhares de oportunidades de investimento, porque quando a gente dolariza o nosso capital, coloca em ativos internacionais, a gente não está só nos Estados Unidos, a gente está exposto ao mundo inteiro, que a gente pode acabar se expondo através de alguns ETFs que a gente vai ver também nas próximas aulas. E aí qual a função, né, da diversificação?
para reforçar. Proteção reduz o impacto de crises em setores específicos. Lembra, às vezes um setor ele não vai ser bom em uma crise, mas outro vai ser bem melhor. Por exemplo, a gente teve a pandemia, um momento de crise mais recente que a gente consegue olhar. Na pandemia, nós tivemos, por exemplo, o meu comércio, o meu tipo de empreendimento que eu tenho, que era um restaurante, ele sofreu bastante. Academias sofreram bastante. Vários outros comércios ali que tinham muito contato físico com as pessoas sofreram bastante. Só que quando você vai olhar, por exemplo, as farmácias lucraram bastante. Empresas farmacêuticas, empresas de mercado, porque as pessoas queriam estocar comida, queriam estocar remédio, queriam fazer várias outras coisas. Então, sempre no momento de crise, vai ter alguém que vai ganhar mais e vai ter alguém que vai perder menos. E entender esse ciclo, entender esse momento, pode te gerar uma oportunidade muito grande, onde você consegue surfar uma onda e acabar crescendo um pouquinho de portfólio, né? Equilíbrio compensa perdas em um ativo com ganhos em outros, né? Às vezes, igual que eu te falei, vai ter um ativo... Pensa, você não sabe que tipo de crise que vai vir. Igual, por exemplo, agora. A gente, teoricamente, estamos vivendo no mundo normal. Mas e qual vai ser a próxima crise? Vai ser uma crise sanitária de novo? Alguma gripe, alguma pandemia? Vai ser uma guerra? Sei lá, vai ser um meteoro? Vai ser uma crise climática? Vai ser uma crise de governo? Qual crise que vai ser? Eu não sei. Só que o que eu sei é que eu diversifico aqui o meu portfólio e sempre visualizando quais as possibilidades de crises que a gente pode ter no futuro. A partir desse momento que eu começo a olhar bem assim, beleza, vamos pensar, se tiver uma crise sanitária de novo, eu sei que indústrias farmacêuticas, empresas de saúde vão se beneficiar. Já outras empresas que não são tão, por exemplo, vamos pensar numa pandemia, você vai estar se preocupando em comprar roupa? Você vai estar se preocupando em mercado de beleza? Você vai estar se preocupando, entende? Você não vai. Aí então, beleza, eu tenho alguns ativos para esse momento. Ah, e se tiver uma guerra? Então eu sei que empresas de armamento, empresas que constroem armas, que estão, digamos, diretamente ligadas a isso, podem se beneficiar. Então aí eu começo a investir um pouquinho mais nisso, para poder estar montado. Depois que eu tenho todo montado a minha carteira, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho de dólar, um pouquinho de Bitcoin, um pouquinho de energia, um pouquinho de ativo do governo, um pouquinho de cada coisa. Então, quando vem uma crise, aí eu só olho para minha carteira e vejo onde foi que caiu mais, onde foi que caiu mais, onde foi que subiu mais. Aí, às vezes, eu posso vender um pouco do que caiu, do que subiu, desculpa, e comprar um pouco do que caiu. E aí você vai equilibrando, e a ideia é você só ver o seu portfólio subindo. O ideal é você olhar na sua carteira o rendimento no decorrer do tempo se ele está subindo. Se ele estiver subindo, então você está acertando provavelmente a estratégia. Beleza? Aqui a gente tem uma frase de Warren Buffett, né, que é: a diversificação protege contra nossa própria ignorância. E o mercado, ele não perdoa gente ignorante, gente soberba, gente egóica. O mercado, ele é soberano. Tá? Eu já cansei de ver pessoas perdendo dinheiro porque, não, esse ativo aqui que não sei o que e blá 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 é que vai explodir, que eu li uma matéria, um achismo dali. O mercado não tolera achismos. Então, se você arrisca demais em um único ativo, coloca tudo numa cesta só tem dois caminhos. Ou você vai acertar muito, muito bem aquele ativo e você vai ganhar bastante dinheiro, ou você vai falir. Só que aí, pensa, compensa o risco? Olha a simetria. Extremamente risco de falência ou o risco de ficar rico. Cara, pra quê? Pra quê você vai correr risco pegando todo o seu patrimônio? Entende? Então o ideal é diversifica, que aí você, se der bom, você ganha um pouquinho, se der ruim, você perde um pouquinho. Começa assim, aí mais pra frente, quando você tiver mais capital, mais sabedoria, mais conhecimento, aí você vai, pega uma parte do seu capital e coloca ele para risco, que é o que a gente acaba montando no portfólio. Você tem, sei lá, 90% do seu patrimônio, todo ele bonitinho, montadinho, aí você, não, deixa eu pegar aqui 5% do meu patrimônio para risco. Aí esses 5% você
pum, coloque alguma coisa ali que é para, se der muito bom, dá muito bom. Se der ruim, perdeu, mas perdeu pouco. Seu patrimônio aqui está protegido. Ficamos entendidos? Mais assim? Como balancear sua carteira, né? Primeira coisa, perfil mais interessante para você. Se você é conservador, moderado ou agressivo. Isso, quando você abre a sua conta, geralmente na XP ou qualquer outra corretora, você tem que preencher um formulário que eles chamam de suitability, né, que é o perfil de investidor. Lá ali você vai responder algumas perguntinhas, alguma coisa, no final ele vai te dar lá. O seu perfil é conservador, o seu perfil é moderado ou o seu perfil é arrojado ou agressivo, que eles chamam, tá? E a partir disso ali você já começa a ter uma direção. Opa, então eu já consigo investir um pouquinho mais nisso ou naquilo, né? Entender os seus objetivos, se é renda, segurança ou crescimento. Fácil também, a gente já aprendeu isso nas primeiras aulas. Ah, eu quero crescimento, então você já pode ir um pouquinho mais para ações. Ah, eu quero segurança, se mantém no tesouro direto e numa renda fixa. Ah, eu quero renda, a gente tem fundos imobiliários ou outros ativos que pagam mensalmente. Beleza? Seu horizonte, curto, médio ou longo prazo. Entender também, você pode ter os ativos de liquidez diária, curto prazo. Tem um de médio prazo que vai vencer ali em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. E a gente tem ativos mais para o longo prazo, tanto de renda fixa que vão vencer em 6, 7, 10 anos, ou quando você começa a comprar renda variável, ações e fundos imobiliários que você está olhando lá para o futuro, talvez nunca vender, talvez olhar para aquela ação e ficar ali com ela para o resto da vida, literalmente, até herdar para os seus filhos. Tanto que é o exemplo que a gente vê Coca-Cola, McDonald's, né? Empresas, tem várias empresas aí que são centenárias já tem mais de 100 anos dentro do mercado, então com certeza elas já passaram de gerações, tá? O balanceamento ideal considera esses 3 fatores em conjunto. Não existe fórmula única que funcione para todos. Dentro dos investimentos não existe uma coisa só, até porque eu posso ter milhares de clientes, milhares de alunos. Todo mundo vai assistir essas aulas e cada um vai montar um portfóliozinho diferente. Cada um vai ter algo ali que é gosto pessoal, alguma coisa. Por exemplo, tem cliente que quer investir na Petrobras, por exemplo. E aí tem cliente que já vai olhar e falar, eu não gosto muito dessa Petrobras não, porque é do governo mete o dedo e tal. Então, depende muito. Vai ter gente que vai ter um detalhe pessoal ali que vai fazer ela investir ou não. Primeira coisa, um exemplo de carteira mais conservadora. Geralmente ela vai estar assim mais nesses percentuais aqui. Percentual, 70% renda fixa, uns 20% ali em FIIs e uns 10% em ações. Então, basicamente, 70% em renda fixa e 30% ali em renda variável. Isso aqui dá muito mais segurança, né? Prioriza a proteção de capital com autoalocação em renda fixa. Volatilidade, né? Volatilidade é você olhar para sua carteira, ela subiu muito, caiu muito, ela subiu muito, ela caiu muito. Quanto menor a volatilidade, mais conservadora ela é. Quanto maior a volatilidade, significa que você pode ver, às vezes, uma porrada na sua carteira, mas uma queda muito brusca. Geralmente isso acontece quando você tem bastante renda variável ou está muito exposto no mercado de ações, principalmente em ações que são mais voláteis. Beleza? Crescimento, mantém pequena exposição em ativos de maior risco. Tá? E aí ela acaba dando um pouquinho mais de crescimento. Há quem, em carteiras conservadoras, coloque até tipo 100% em renda fixa, 100% ali, sem ter nada de renda variável. Eu tenho bastante cliente desse jeito, inclusive. Mas o que eu acho ideal de uma carteira conservadora, ela tinha que ser pelo menos assim ou um pouquinho menos de renda variável. Né? Já uma carteira moderada, ela já ficaria assim, mais ou menos. Mais ou menos 50% de renda fixa e aqui uns 20% de ações e uns 30% de FII. Porque eu prefiro mais FII, numa porcentagem mais moderada, justamente porque tem uma renda mensal ali, ele varia menos, ele tem uma volatilidade um pouquinho menor. Já uma carteira mais agressiva, ela já estaria mais ou menos assim, ó, bem menos renda fixa, né? 30% somente de renda fixa, aí já 30% em FIIs e 40% em ações, que aqui a gente está focando em crescimento
patrimonial, tá? Tanto que, sendo bem sincero, a minha carteira hoje, pessoal, ela tá bem mais ou menos assim. Eu tenho bastante renda variável, bastante mesmo, e pouca coisa de renda fixa. Mas é porque no decorrer do tempo eu já fui construindo outras coisas, já fui construindo outros patrimônios que já me dá uma segurança. Então hoje eu realmente estou buscando, eu estou no momento de vida onde eu estou buscando o crescimento de patrimônio. Então eu posso arriscar mais, eu entendo que o meu perfil é. Agora, se eu já tenho 60 anos, 70 anos, tal, para que você quer crescer muito patrimônio? Não vai, você, às vezes é melhor focar mais numa renda, focar mais em algo mais seguro, porque você já não tem mais tanto tempo para poder perder. Eu estou numa fase de vida onde eu ainda posso arriscar um pouco mais, tá? O erro fatal de quem não tem estratégia. Só renda fixa, protege, mas não enriquece. Lembrando que aqui é um erro, mas também não é um erro, porque depende também qual é o seu perfil, qual é a sua idade, qual é a sua coisa. Agora, se você é jovem, se você tem 20 e poucos anos, está começando a vida e só tem renda fixa, aí talvez você vai acabar deixando de pegar grandes oportunidades no mercado simplesmente porque talvez ele está com um pouco de medo e tal, e sendo que é só, se você ir para renda variável mais tranquilo, você vai conseguir aumentar o seu patrimônio, né? Outro erro muito que é comum, só ações. Cresce, mas sofre nas crises. Aqui é muito delicado, porque geralmente as pessoas que vão somente para ações, elas não aguentam a queda. Porque ela compra, o ativo sobe, aí vem numa crise, cai. E aí quando o preço cai, lembra quando a gente assistiu nas aulas de ações e fundos imobiliários? Quando o preço da ação cai, ela fica desesperada, ela faz o quê? Vender. Quando ela teria era que comprar mais, se a ação e o ativo estiver mantendo ali os princípios, estiver mantendo os indicadores bons, tá? E aí, por isso que não compensa você ter só ações se você não tiver estômago, se você não tiver paciência para esperar o longo prazo, né? Outro erro muito comum, sem reserva, qualquer emergência te tira do jogo, né? Não adianta você ir para ação, não adianta você ir para renda fixa de longo prazo se você não tem a sua reserva. Porque pensa, você está comprando tudo de renda variável. Aí nem aconteceu uma crise no mercado, o mercado está subindo, o mercado está dando muito bom, você está vendo seu dinheiro multiplicar. Só que aí você tem uma crise pessoal, você tem uma crise interna, dentro da sua família, dentro da sua casa, com você mesmo, no seu emprego, seja lá o que for, uma crise pessoal. E aí, por causa dessa sua crise pessoal e por você não ter uma reserva de emergência, você vai ter que sacar de algo que teoricamente era para ser para o longo prazo. E aí você pode tanto perder potencial, ou se tiver no momento de crise também no mercado, aí você ainda vender com prejuízo e acabar só perdendo dinheiro. Então não compensa. Por isso que eu falei lá na primeira aula, mentalidade e reserva de emergência, isso tem que ser prioridade para todo mundo. Se você não tem isso, não adianta assistir as próximas aulas, não adianta comprar o próximo curso que é de investimento internacional, de ativos internacionais, de ativos de Bitcoin, de criptomoeda, não adianta. Faça a sua reserva de emergência primeiro para você até entender e começar a criar o hábito de guardar dinheiro. A importância do rebalanceamento, né? Rebalancear é você reequilibrar a sua carteira. Primeira coisa, revisão periódica, pelo menos uma vez por mês. Você começou a investir ali, primeira coisa, talvez ali no começo você fique olhando todo dia ali e tal, mas depois você acaba não olhando. E tanto que eu sempre recomendo, para pelo menos uma vez por mês, tenha o hábito de olhar ali, tipo, por exemplo, hoje é dia 30, amanhã é dia 1º. Amanhã eu gosto sempre de olhar a minha carteira, olhar a carteira dos meus clientes, ver como que foi a rentabilidade do mês. Quanto que eu ganhei, quanto que eu deixei de ganhar, se foi bom, se foi um mês melhor que o mês passado. Então, pelo menos uma vez por mês. E aí, a cada semestre ou a cada ano, você vai fazendo rebalanceamento e aportes mais fortes. Para quem vai iniciar agora e vai começar a fazer aporte mensal, vai se dedicar de fazer isso, então pelo menos uma vez por mês você abre a sua carteira, vamos pensar, você recebeu seu salário, pegou os 10% dele e vai investir um pouquinho ali. Aí você pega e olha ali, o que é melhor eu comprar esse mês? E aí isso vai virando uma bola de neve, né? Analisar, e quer identificar o que subiu demais ou o que caiu demais, ajuste, venda parte do que valorizou muito, ou não precisa, se você estiver construindo carteira agora, por exemplo, você tem algumas ações que subiu bastante. Talvez, se você está fazendo um aporte mensal todo mês, não compensa vender na alta, porque você não sabe até onde é a alta, até onde vai parar de subir.
Então, às vezes, compensa o que? Ah, não, eu tenho um dinheiro novo, então eu vou colocar, deixa eu ver qual é a que subiu menos. Então, deixa eu colocar na que subiu menos, entendeu? Até porque você tem que tomar cuidado para não correr o perigo de quê? De você ter um ativo que ele é bom e ele está sempre subindo, e aí você tem um ativo ruim que ele está sempre caindo, só que você não identificou que aquele ativo é ruim. E aí pensa, você vender o que é bom e alocar no que é ruim, e o ruim vai continuar caindo e você deixa de ganhar no que está subindo. Então também tem que ter esse equilíbrio de até onde você vai colocar no que é ruim, tá? Geralmente eu gosto sempre de estar comprando meio que e por igual. E aí, se um ativo estiver caindo, eu vou dar uma atenção para ele para olhar assim, por que ele está caindo? É uma coisa de momento? É uma coisa de ciclo? Porque se for, eu espero ele cair o máximo possível e vou comprar ali quando ele estiver mais barato. Agora, se ele estiver só caindo porque caiu em algum... Por exemplo, a gente tem um caso das Americanas, que foi uma fraude fiscal, e aí você olha ali e você pensa, isso aqui não compensa não, talvez é melhor você corta ali o mal pela raiz, pega o dinheiro e vai deixando em coisas boas. Então sempre vale a pena estar de olho, entendendo por que está caindo, porque nem sempre uma coisa que está barata é oportunidade. Muitas das vezes é, mas sempre verifique. Sempre que algo estiver muito barato, desconfie. Olhe ali por trás e tal, para poder saber por que está barato, né? E aí, o final seria comprar, adquirir mais o que ficou barato. Mas só reforçando, lembrando disso. Compra o que continua sendo bom, tá? O rebalanceamento mantém sua carteira alinhada com seu perfil de risco. Evita que desequilíbrios se formem com o tempo. Basicamente, é isso, rebalanceamento. Aqui, isso aqui eu desenho um ciclozinho de investidor só para vocês entenderem geralmente como é que começa, que provavelmente você deve passar por isso, tá? Primeira coisa, mesmo você assistindo a aula, eu entendo que você vai iniciar um pouco, mesmo sem critério, mesmo assistindo aqui o que eu estou te explicando. Investir em qualquer ativo que parecia promissor. Muitos alunos, muitos clientes, eu acabo falando, conversando, explicando. Faz assim, assim, assim. Aí a pessoa pega e aí ela... Não sei o que acontece com vocês. Vocês querem arriscar, mas eu também não julgo porque eu já fui isso, eu já tentei arriscar em outros ativos ali só porque vozes da cabeça, entendeu? Então é normal. Geralmente as pessoas começam um pouco sem critério, ele acaba arriscando até um pouco demais. Provavelmente todos vocês vão viver alguma crise, né? E vocês vão ter o pânico, né? Na primeira queda vende tudo no fundo e perde dinheiro. Normal, se acontecer isso com vocês, não se preocupem, vai ser um aprendizado, né? Tanto que é o próximo, depois você aprende, né? Estuda e monta uma carteira equilibrada com estratégia. Se você já conseguir montar isso, provavelmente você vai passar pela crise um pouquinho mais de boa. Só o fato de vocês estarem assistindo essa aula aqui, com toda certeza, vocês estão saindo na frente dos novos investidores que estão iniciando aí por aleatoriedade na vida. Crescimento sustentável, seu patrimônio passa a crescer mesmo durante as quedas, que é o ideal. Isso aí, o seu ciclo de investidor, você provavelmente vai acabar passando por isso. O ciclo econômico e sua carteira. Geralmente a gente tem alguns... Isso aqui eu estou passando bem rápido, assim, por ciclos, porque depois eu vou ter outras aulas, eu não sei se eu vou incluir aqui ou se vai ter separado, porque ciclos econômicos é muito complexo, é bem grande assim mesmo, tudo isso daria só um curso, mas aqui o básico para você já entender já vai funcionar muito bem, e só esse básico funciona bastante. Primeira coisa, juros altos. Renda fixa se destaca no portfólio, que é exatamente o momento que a gente está vivendo. Nesse exato momento que eu estou gravando esse curso, hoje o Brasil está com a taxa de juros, né, a taxa Selic a 15%. Significa que se eu deixar o meu dinheiro num investimento de liquidez diária, ele vai render 15% ao ano. Então, a gente tem uma taxa de juros extremamente elevada. Então, a renda fixa, os meus clientes que têm carteira com renda fixa, super conservador, estão ganhando bastante dinheiro sem fazer nada, suavão, sem passar por nenhum desespero, sem passar por nada, né? Outro momento que a gente tem é os juros em queda. Quando os juros começam a cair, igual a gente está em 15%, em algum momento ele vai cair. FIIs e ações ganham força, que são a parte de renda variável. Porque, pensa, se a renda fixa começa a cair, ela vai render menos, o que é que tende a render mais? Vai ser a renda variável. Então, o dinheiro começa a mudar um pouco de mão. Então, vale a pena sempre se atentar um pouco disso.
Por exemplo, agora que a gente está em renda fixa a 15%, a Selic a 15%, eu já entendo que é quase improvável, é muito improvável que o governo continue aumentando para 16, para 17, 18. Não é impossível, mas é muito improvável. Por entender que é muito improvável, então eu começo a montar um pouco mais de renda fixa pré-fixada para o longo prazo, para 2, 3, 4, 5 anos, para eu poder travar esse rendimento. Porque se eu sei que ele deve começar agora a cair, então vai ser mais interessante ter uma renda fixa travada para o longo prazo. E também as ações provavelmente vão começar a subir, então eu já começo a comprar também um pouquinho de ação, um pouquinho de renda variável que eu acredito que vai acabar subindo quando o ciclo de juros começar a ser cortado. Então, entendendo esse ciclo de juros, né, que é a renda fixa sobe, é basicamente assim, ó, a renda fixa sobe, a renda variável cai. A renda fixa cai, a renda variável sobe. E aí você vai comprando os extremos e vai fazendo a sua carteira sempre estar subindo, né? Carteira equilibrada, preparada para ambos os cenários. Essa é a ideia. Entender os ciclos econômicos permite ajustar sua estratégia sem abandonar o plano principal. Sua carteira deve estar preparada para diferentes cenários. Estamos entendidos? A simplicidade vence no longo prazo, né? Uma estratégia clara é basicamente definir a regra simples e objetivas para suas decisões. Disciplina constante, né? Siga o seu plano, mesmo quando o mercado estiver volátil. E paciência inabalável, né? Deixar o tempo trabalhar a seu favor. Tanto que tem um livro muito bom, que é Os Axiomas de Zurich, que indico ele bastante. Eu já li ele umas 2, 3 vezes. De vez em quando eu folheto ali alguns axiomas, porque é bem divididinho, que são como se fossem princípios, tá? Em Os Axiomas de Zurich, um dos princípios é: evite a confusão, o simples bem feito vence. Beleza? Aí, vamos para uma parte que vai ser mais legal aqui, que a gente vai acabar vendo na prática algumas carteiras de alguns clientes, carteiras pequenas para carteiras maiores, para vocês perceberem como é a diversificação atual. Isso aqui são números reais, tá? De clientes reais. São meus clientes, então eles acabaram autorizando algumas observações, mas eu não vou mostrar nenhum nome, não vou mostrar nenhum dado sensível. Aqui é só para vocês verem como é a montagem de carteira, mais para ter uma parte educacional mais profunda, de certa forma, tá? Esse cliente aqui tá com R$ 8.430 investidos hoje. Desse lado aqui a gente tem um rendimento dele, desde quando começou a investir. Ele começou a investir agora no começo do ano. Ele já está com 458 de rendimento. Uma rentabilidade desde o começo de mais ou menos uns 5%, indo quase para 6%. E a rentabilidade é um pouquinho abaixo do CDI, mas é porque quando esse gráfico ele mostra aqui, ele está contando esses outros dias que não tinha dinheiro. Então por isso que está um pouquinho abaixo. Mas no próximo a gente vê um pouquinho melhor. Tanto que a gente olha aqui a carteira dela, desses 8 mil, quanto que tem, né? 7 mil está em Tesouro Direto, 2 LFTs. O LFT é o pós-fixado, né, que é o Tesouro Selic. LFT, Tesouro Selic, um é vencimento 2029 e outro vencimento 2031. Mas lembra o que a gente tinha acabado conversando? Que independente da data, o Tesouro Selic ele tem liquidez diária. Então não se preocupa, por mais que aqui esteja 2029 ou 2031, você agora, se você entrar no site do Tesouro, assistindo esse curso esse ano ainda, provavelmente você vai ver que vai ter o vencimento lá para 2031, é o mesmo ativo. Só que ele tem liquidez diária. Então isso aqui é a construção da reserva de emergência dela. E aí ela tem mais 1.229 nesse fundo de investimento, que é um fundo de investimento referenciado. Ele também possui liquidez diária, tanto que quando eu abro ele aqui, tá vendo? D0 e D0. Então, se ela sacar hoje, se ela quiser sacar agora, ela saca no mesmo dia. Tanto que ela fez a aplicação e ela fez um saque aqui, ó, tá vendo? Porque é bem provável que ela tá usando isso daqui para poder fazer os movimentos do dia a dia dela, se ela precisou comprar alguma coisa, precisou fazer algo do tipo. Então ela conseguiu sacar. Ela poderia sacar tanto do Tesouro Direto quanto do fundo de investimento. Do fundo de investimento, o que eu acabei indicando para ela é porque esse aqui, ele tende a render um pouquinho mais que o CDI, porque ele está investindo em renda fixa, só que essa renda fixa
de banco, né? Então, acaba rendendo um pouquinho mais. Então, ela tem a reservinha de emergência dela aqui e ela começou a diversificar um pouquinho mais aqui também. Beleza? Vamos para a próxima carteira. Antes de eu mostrar a próxima carteira, deixa eu mostrar isso daqui, ó. Aqui é a evolução do patrimônio dela, assim, ó, no decorrer do tempo. Tanto que se eu pegar aqui, ó, 2025, ela começou em janeiro, ó. Em janeiro ela tinha 0, depois ela fez um aporte de 5 mil, né? Ela investiu 5 mil reais e foi aplicando. Então, pelo mês, ó, rendimento, ela ganhou em janeiro 31, depois em fevereiro 57, 70, 96, 114 e junho, aqui junho está rodando ainda, não completou o mês, ó, a gente tem um rendimento até dia 25, é o equivalente, ela está ganhando aí ó, uns 4,39, 4 e pouquinho por dia. Tá vendo? Ela tem ativos em renda fixa, então todo dia rende, todo dia vê o dinheiro multiplicando. Quando você aplicar, mesmo no Tesouro Direto, mesmo em algum ativo de renda fixa, todos os dias você vai ver o seu dinheirinho alterando a sua carteira. Tanto que a gente vê aqui, ó, dia após dia, ela está ganhando aí 4,70 por dia, que dá um equivalente aí a mais ou menos, deve dar mais ou menos mais de 100 reais por mês, tá vendo? E rentabilidade aqui, igual no mês passado, mês de maio que está fechado, ela teve um ganho aí de 1,14%, muito bom, mais de 1% ao mês, tá? Vamos para a próxima carteira. Essa aqui é uma cliente bem conservadora também, ela tem R$ 14.294. Ela já investe já há um tempinho a mais. E ela basicamente só tem um fundinho de investimento aqui, né, diversificado em 2, que também são com liquidez diária. Ela consegue sacar no mesmo dia, ó, D0, D0. D0 é que, se você sacar hoje, até no horário limite, geralmente até 3 horas da tarde, ele entra no mesmo dia. E D0 também. Aí, quanto que rendeu, né? Quanto que ela está ganhando por dia com esse dinheiro? Aqui a gente consegue ver, ó. Por exemplo, ela já está investindo desde 2023. Ela não fez mais nenhum aporte grande, ó. Ela começou a investir em agosto de 2023. Ela colocou mais ou menos uns 5 mil, quase 6. No outro mês, depois, tá vendo que aqui é movimentação. Então eu sei que ela colocou 5 mil e colocou mais 1.000 e pouco. E aí, aqui rendendo. Aqui na rentabilidade mensal, a gente consegue ver, ó, no mês 1 e pouco, tal. Aí 2024 também aqui vem rendendo, né? A Selic tinha baixado um pouco em 2024, depois ela voltou a subir. E 2025 aqui subindo, então ela tá com uma média bem legal aí de investimento. Então esse dinheirinho dela tá rendendo aqui, ó, mais ou menos uns 150 reais por mês e cada mês vai subindo cada vez mais. Então, tá vendo? Ela não fez mais nenhuma movimentação. Isso aqui é basicamente a reservinha de emergência, aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? A linha dela só para cima, só vai subindo o patrimônio dela. Vamos para o próximo? Esse cliente aqui, ele já tem um pouquinho de renda variável. Por exemplo, ele está com R$ 12.920 investido. Também ele tem um fundo de investimento aqui, onde é D0. Esse fundo de investimento, como D0, quando ele é referenciado, ele é uma opção para o Tesouro Direto. Porque geralmente o Tesouro Direto, quando você faz o saques, ali até meio-dia e pouco, 1 hora da tarde, às vezes, dependendo, ele vai sacar só no próximo dia. Então, às vezes, tem alguns clientes que eles preferem ter o fundo de investimento, que é praticamente a mesma coisa ali que o Tesouro Direto, só que a liquidez dele é um pouquinho a mais, às vezes até 3 horas da tarde, alguns até 4 horas da tarde. Tá? É só por causa disso, mas basicamente a mesma coisa. Isso aqui é a reservinha de emergência dele, né? D0, tanto que ó, ele aplicou, sacou em algum momento um pouquinho e veio aplicando mais constante. E aí agora ele começou a comprar algumas ações, né? Aqui ele está diversificado em ação, ó. Ele tem Banco do Brasil, CEMIG, Sanepar, Vale e VEG. E aí começou a diversificar. Aí tá vendo que nessas empresas ele tá, entre aspas, perdendo, tá com a rentabilidade negativa nessa e nessa. Só que nessa aqui já tá positiva e nessa aqui tá positiva. Então aqui ele já começa a fazer o movimento. Ele tá com uma posição bem parecida, ó, 170, 170, 240, 280, 200, 200 e pouco. Ele não tem nenhuma ação aqui, tipo, com R$ 1.000, R$ 5.000. Então aí fica mais fácil, por exemplo, ele vai fazer um novo aporte, então ele compra mais uns R$ 100 dessa daqui, compra mais uns R$ 100 dessa, compra mais R$ 100 dessa. Aí depois ele vai comprando mais os R$ 100 das outras,
E aí vai montando no decorrer do tempo para poder sempre ganhar. Fundo imobiliário, a mesma coisa. Ele tem dois fundos imobiliários, né? Um está ganhando 1% e outro está perdendo quase 2%, temporariamente, tá? E aqui a gente já consegue ver os proventos, que é os dividendos que já está provisionado para ele poder ganhar. Então, essa aqui é a carteirinha dele, tanto que a gente consegue ver o pós-fixado, 85%, e renda variável, 9%. Né? Fundos listados seriam os fundos imobiliários também aqui. Então, ele está mais ou menos uns 15% de renda variável, o resto de renda fixa. Então, ele é um perfil bem mais conservador, bem mais tranquilo. Vamos ver no decorrer do tempo? No decorrer do tempo aqui, a carteirinha dele vindo bem conservadora, e ele começou a colocar um pouquinho de renda variável aqui. Então, tá ganhando uns 100 e poucos aqui por mês, bem tranquilo, sem passar muita dor de cabeça. Vamos pro próximo? Esse cliente aqui é um caso interessante para vocês verem. Ele já está praticamente todo em renda variável. Renda fixa, pós-fixada aqui, ó, 2%. Cadê a reserva de emergência dele? Né? Ele está praticamente 98% aí do patrimônio dele tudo em renda variável. Tanto que a gente olha aqui, ó, ele está perdendo para o CDI. Tá vendo? Essa linha verde aqui é o CDI. O CDI essa linha de CDI, ela é uma comparação com o nosso portfólio, que aqui a linha amarela é o portfólio dele. Quanto que ele, digamos assim, se ele tivesse investido só no CDI, quanto que ele estaria ganhando e quanto que ele está ganhando investindo na carteira dele. Então ele está perdendo para o CDI. Então, qual o sentido de você investir e perder para o CDI? Lembrando, o CDI é a mesma coisa que a Selic, a sua reservinha de emergência, ela rende 100% do CDI. Então, se você tem uma carteira que ela está rendendo menos que 100% do CDI, cara, está fazendo alguma coisa errada, vende tudo que você está fazendo, compra só um Tesouro Selic, entendeu? Que vai render bem mais. E é muito comum isso acontecer. No caso desse cliente, está acontecendo isso. Ele está totalmente em renda variável, não está comprando bons ativos, não está fazendo rebalanceamento, não está fazendo aportes mensais, só comprou ali algumas vezes e deixou para lá, entendeu? E aí, tanto que a gente vê aqui, ó, ele está basicamente tudo em fundo imobiliário, ó, perdendo muito em fundo imobiliário, muito forte. Algumas ações, né? Tem muita ação, tem um valor mais alto em algumas ações e menos em outra, mas perdendo basicamente em muita coisa. E um fundinho de investimento, e o fundinho de investimento que ele tem não é nem que ele investiu, isso aqui, esse trend investback, é do cartão da XP. Quando você usa o cartão da XP, você ganha 1% de cashback nas suas compras. Aí esse dinheiro entra no fundo de investimento aqui, tanto que ele tem 523. Ele poderia sacar ele a qualquer momento, tá vendo que é D0? Tem liquidez diária. Né? Então, para quem abrir a conta na XP é uma grande vantagem, tá? Aqui é a carteira dele, ó. Ele está perdendo 585 no decorrer desse tempo. Só renda variável, está perdendo a onda de renda fixa. A renda fixa está só crescendo e ele não está aproveitando essa onda de renda fixa. Então não compensa, gente. Por isso que eu falo, tem que ter diversificado. 2024, ele passou o ano inteiro e perdeu dinheiro. Pensa, você passar um ano inteiro e perder dinheiro. Aí, 2025 agora, teoricamente, só perdendo. Não está aproveitando a oportunidade de renda fixa, tá? Essa outra cliente aqui, ela já tem um pouquinho mais de patrimônio e ela, basicamente, ela tem o quê? 65% pós-fixado, 32% pré-fixado e um pouquinho de fundo imobiliário. Então tá uma carteirinha bonitinha, legalzinha. Aqui é a reserva de emergência dela, né? 21 mil pós-fixado, com liquidez diária. Renda fixa, pré-fixada, então ela travou o investimento pagando 15% até 2026, né? Mais ou menos uns 10 mil, muito bom. Lembra que eu te falei? A gente está com a Selic alta, então tem investimentos pagando 15%, então vale a pena travar para um pouquinho mais de longo prazo. E ela tem um pouquinho de fundo imobiliário, começou a colocar o pezinho, igual que eu falei nas outras aulas. Vai molhando o pezinho, vai testando, vai sentindo. Igual ela pegou aqui um fundo imobiliário de shopping, um fundo imobiliário que provavelmente sempre vai estar pagando ali, porque as pessoas estão pagando um aluguel no shopping, o shopping sempre está funcionando, o shopping está sempre lotado. Então ela vai recebendo ali os dividendos, tanto que ela deve ter aqui um provisionado. Cadê? Ah, não tem nada, já deve ter recebido já. Todo mês ela está pingando um dinheirinho nos fundos imobiliários dela. E aí aqui, ó, por exemplo, na evolução, a gente vê aqui, ó,
ela está ganhando bem todo mês, ganhando um dinheirinho, 300 reais todo mês, basicamente. Está ganhando pouco mais de 1% aí, tranquilo aí nos meses, tá? E aí vamos para uma carteira um pouquinho maior, uma carteira aqui um pouco mais de 100 mil reais. Essa cliente, ela é uma cliente minha bem interessante, ela vendeu um apartamento e aí ela ganhava um aluguel, ela tinha um apartamento de mais ou menos uns 100 e pouquinhos mil, e aí o aluguel ela falou que não compensava, só tinha dor de cabeça com o inquilino, que não sei o que, ela falou, se eu vou vender meu apartamento, eu vou pegar um dinheiro, você me ajuda a investir? Eu falei, claro, ajuda, eu monto um portfólio para você e tal. E ela pegou e montou, e ela tinha um perfil mais conservador, então eu coloquei basicamente pós-fixado, né? Renda fixa que a gente travou um pouquinho pré-fixado. Como era ano passado que a gente fez a aplicação, ano passado não, já tem 2 anos, basicamente aí. Não, ano passado mesmo, 2024. E aí eu travei aqui a 12%, 12 e pouco ali, pra gente conseguir pouco mais de 1% ao mês, né? E um pouquinho de liquidez diária, ela falou que não precisava tanto porque ela tinha um dinheirinho em outro banco para poder ficar de giro. Então coloquei menos e travei um pouco mais de investimento por longo prazo, igual a gente tem aqui um 100%, 110% CDI e 111, aí a Selic agora está alta, então rende bastante, porque a Selic está alta, lembra? Ele está rendendo 110 do CDI. Se o CDI está 15%, né, a Selic é 15%, então ele está rendendo muito mais, deve estar rendendo aí cerca de mais ou menos uns 16 para 17% mais ou menos ao mês. Tanto que quando a gente olha o portfólio dela, tá rendendo bem legal. Aqui, ó, desde que a gente começou a investir, ela já ganhou basicamente aí, ó, 15 mil reais todo mês, bonitinho, ó. Ela tem mais ou menos aí, ó, desde o começo do ano, ó, 1.400, ela ganhou no mês, 1.400, 1.200, 1.300, 1.300, 1.100. E aqui junho, é porque junho ainda tá rolando. E aí pensa, para uma pessoa que tava ganhando, sei lá, 800 reais de aluguel, 900 reais de aluguel, passando dor de cabeça com o inquilino, que não sei o que, depreciando, ela aumentou o rendimento dela sem ter nenhum trabalho a mais, simplesmente o dinheiro dela vai só multiplicando. No caso aqui, ela não está sacando, ela está deixando o dinheiro, ela está vivendo a vida dela normal, só que aí, daqui a pouco, cada vez mais isso vai aumentando, vai virando uma bola de neve, e aí? Entenderam aqui como funciona? Esse cliente aqui já tem um patrimônio um pouquinho maior, né? Ele já tem muita reserva de emergência, né? Ele tem um tesouro aqui Selic, né? Ó, pós-fixado, LFT, aqui 213 mil reais de liquidez diária, porque ele falou, ele precisa de uma reserva de emergência muito alta. Foi o perfil dele, né? Quando a gente conversou. Aí ele tem mais um pouco de fundo de investimento também com liquidez diária, então ele tem muito, ele tem quase uns 300 mil aqui em renda, em pós-fixado, né, que ele pode sacar a qualquer momento, mas aqui no caso dele também é para a gente pegar pré-fixado daqui a pouco. Tanto que ele tem alguns pré-fixados aqui, ó, tá vendo? Bem diversificado, 5 mil, 5 mil e 1, porque ele vai fazendo os aportes mensais, então aí vai ficando um pouquinho mais diversificado. Aí agora ele pegou alguns fundos imobiliários e pegou algumas ações. E aí quanto que tá rendendo a carteira dele? Mais ou menos de 350 mil reais, né? Basicamente aí, ó, nos últimos meses ele ganhou 3 mil, 4 mil e pouco, 3.500, 3.800. Esse mês aqui é um mês melhor, 4 mil e pouco, porque ele tem renda variável. Então, entende? Que aí já varia um pouquinho mais. Ele tem alguns fundos imobiliários. E aqui rendendo em junho, tá rolando ainda o mês, ainda não fechou, ele já ganhou 2 mil e pouco. Tanto quando a gente abre por dia, por exemplo, maio, ele tá ganhando em média aí, ó, 200, 180, 200 e pouco por dia. Essa outra aqui é uma carteira um pouquinho maior também. Esse cliente também tem bastante liquidez diária, né? De 400 e poucos que ele tem 253 mil em liquidez diária. Aí ele já tem um pouquinho de inflação também para se proteger da inflação. Tem algumas boas renda fixa, ele tem alguma renda fixa que ele está travada de muito tempo, né? Desde 2020 aqui, tanto que está uma taxa bem baixa, que a Selic naquela época estava baixa. E a gente foi equilibrando aqui no decorrer do tempo, já travando algumas renda fixa a 14%, tá? Se vocês quiserem dar pausa na aula e ver com calma aqui como é que está investido, né? Carência, vencimento, taxa, é bem interessante entender um pouquinho mais, tá? Aí pós-fixado ele tem uma LCA, né, que é isenta de imposto de renda, pagando 99% de CDI, essa LCA aqui foi uma oportunidade muito boa, só que ele estava sem dinheiro para poder pegar mais. E aí ele já tem algumas ações, um portfólio já bem mais montadinho, de ações, fundos imobiliários
e um fundinho de investimento para uma liquidezinha também diária para ele sacar ali a qualquer momento fazer alguma coisa. Tanto que só de provento ele já tem R$337. Vamos ver quanto que ele está ganhando por mês? E aí aqui é o que ele está ganhando em média por mês, desde o começo do ano aqui. Ele fez uns aportes, tá vendo? Ele aportou mais dinheiro, ele tinha 300, aí colocou mais um dinheiro. E aí cada vez que ele coloca mais, vai rendendo mais. Mas está rendendo mais ou menos uns 5 mil aí por mês. Esse mês foi um mês muito bom, porque as ações que ele tinha, as empresas, né, os ativos de renda variável que ele tinha, acabou subindo muito, então ele acabou conseguindo uma rentabilidade bem legal aí de 1,39%. Muito bom. Isso aqui é real, gente. Isso aqui é carteira real de cliente para vocês entenderem como um portfólio bem diversificado pode potencializar, sim, os seus investimentos. E para começar a gente começar a finalizar aqui as nossas carteiras, né? A gente tem um outro cliente aqui, ele tem bastante renda fixa, né? Ele tem 500 mil investido, um perfil levemente mais conservador, muita renda fixa, né? Pré-fixada e pós-fixada, um pouquinho de fundo de investimento, né? E um pouquinho de tesouro direto, tanto pós-fixado, que é o Tesouro Selic, quanto um pré-fixado que ele acabou pegando ali e um pouquinho de inflação. Então, um perfil bem conservador, bem legal, também rendendo bastante, rendendo bem a mais do CDI, tá? É igual eu falo, galera, tipo, se o seu patrimônio não tá rendendo mais que o CDI no médio prazo, não faz sentido, você tá fazendo alguma coisa errada, tá? E aqui rendendo bem tranquilo também, nada demais, mas também não tá rendendo menos que o CDI, tá? E para finalizar nossa carteira, né, um cliente com uma carteira um pouquinho maior, ele tem um perfil mais ou menos já também conservador, bastante renda fixa, pré-fixada, ele gosta bastante de renda fixa, tanto que quando vence a renda fixa dele, ele vai lá e compra mais renda fixa, vai só fazendo isso, é o que ele gosta, né? Então tem pós-fixado, inflação, então ele não tem nada de renda variável. E aqui a carteira dele no decorrer do tempo aqui, também rendendo, bonitinho aqui, um pouco mais de 1%, é o que ele gosta. Uma carteira de 600 mil hoje está rendendo em média aqui, ó, igual mês passado, 7 mil, foi um mês bom, no outro mês 6 mil e pouco, e assim por diante. Beleza, galera? E aí, gostou das carteiras? Legal, né? Bem interessante ver ali na prática. Lembrando, são carteiras reais. Se você tem um investimento, tem um dinheiro um pouquinho acima de 100 mil reais, quer começar a investir e quer a minha assessoria ali, uma ajuda mais direta, você pode mandar mensagem no privado, que eu sou assessor de investimento credenciado pela XP para poder ter acesso, inclusive, às carteiras. Lembrando que eu tenho acesso somente visual e eu posso enviar ordens de intenção. Eu não tenho acesso à carteira, eu não consigo movimentar a carteira do cliente, tá? É como se eu fosse um gerente de banco, só que eu sou da XP Investimento, da corretora. E lembrando, não usem aqueles exemplos das carteiras que a gente viu como verdade absoluta, tá? Cada perfil você viu, mostrei pelo menos aqui acho que quase umas 10 carteiras, né? Cada perfil diferente. O cliente que tem menos dinheiro ele investe de um jeito, o cliente que tem mais investe de outro. Tem, às vezes, dois clientes que têm muito dinheiro e investe diferente. Tipo, é muito variável. Então, olha ali só para você entender como base e entender como realmente ali é a parte mais educacional para você ver que rende sim, rende o dinheiro. E não faça igual o cliente que eu acabei mostrando que investir totalmente em renda variável, porque, cara, vai dar merda, tá? Só para a gente encerrar, né? Aqui o nosso bom e velho encerramento reflexivo. Se você não constrói seu próprio sistema de geração de riqueza, vai passar a vida inteira financiando o sistema dos outros, que é a mais pura verdade, né? Pensa, se você não investe, você vai sustentar quem investe. Simples assim. Simples assim mesmo. Beleza? Reflexão, o que você entendeu hoje sobre o dinheiro e estratégia que nunca te ensinaram antes, né? A ação que você vai ter hoje é desenhe sua carteira ideal baseada no seu perfil de objetivos. Aqui, basicamente, é ir para a prática. Abrir a sua conta, começar a investir aos poucos, devagarzinho, deixe os dias passarem, deixe os meses passarem, olhe a sua carteira e vá ali fazendo as modificações conforme no decorrer do tempo. Tudo tranquilo? Então é isso, espero que você tenha gostado, que eu tenha agregado valor de alguma forma para você, explicado e ter entendido. As carteiras foram bem legais. Se tiver ficado alguma dúvida, você pode mandar no suporte ou aqui nos comentários.
e a gente se vê na próxima aula.